Então, quais são os prejuízos que o seu paciente com um transtorno de pânico pode acabar tendo se ele se mantém, né, nesse problema, justamente. Então, o transtorno de pânico está associado a altos níveis de ansiedade, incapacidade social, ocupacional e física, custos econômicos consideráveis e um maior número de consultas médicas entre os transtornos de ansiedade, embora os efeitos sejam mais fortes com a presença de agorafobia, tá? Então, basicamente, os indivíduos com transtorno de pânico podem frequentemente faltar ao trabalho ou à escola para consultas médicas e de emergência. Então, às vezes, eles faltam ali no trabalho, na faculdade, coisa desse tipo, para ir para o médico. Ou, muitas vezes, eles evitam também essas situações para não sentir os seus sintomas físicos. E aí tem um prejuízo total, né, nessa área acadêmica, nessa área também profissionalmente falando. Então, isso pode levar, no caso, ao desemprego ou ao abandono escolar. Em adultos mais velhos, o comprometimento pode ser visto em tarefas de cuidado ou atividades voluntárias. E o transtorno do pânico está relacionado a menor qualidade de vida relacionada à saúde e maior recebimento de serviços de emergência. Então você vê, é uma coisa, né? É uma coisa assim, bem que prejudica até mesmo a saúde do indivíduo. Porque, voltando no exemplo da taquicardia, se o indivíduo tem medo do coração acelerado, ele para de fazer atividade física. Ele muitas vezes para de se exercitar, que é uma coisa boa para a vida dele. Muitas vezes ele para de usar alguma forma de alimento, alguma coisa nesse sentido, que causa também algum estímulo aí de taquicardia, por exemplo, nele, ou que faz ele suar mais. Então, é uma coisa muito limitante, tá? Causa uma limitação muito significativa nas áreas aí da vida do paciente, porque ele evita situações que podem fazer prejudicar ele, né, na cabeça dele. Por exemplo, muitos pacientes, até mesmo pouco antes de desenvolver a agorafobia, às vezes evitam ir no mercado, por exemplo, né? Então, às vezes evitam ir no mercado porque no mercado não vai ter ninguém para ajudar esses pacientes, tá? Essa pessoa. Então ele precisa ficar, ou ele vai no mercado sempre só acompanhado, ou ele vai no mercado só quando tá perto da porta, só fica ali perto e tudo mais, porque vai que ele tem algum ataque, vai que ele tem alguma coisa. Então ele evita situações onde ele pode, na cabeça dele, ter um ataque e não ter ninguém para ajudá-lo, de certo modo. Ao mesmo tempo, como colocado aqui, pode também aumentar o custo, né, o gasto desse paciente com as questões de saúde. Tudo bem que ele pode ir no serviço público, quando a gente está falando aqui do Brasil, né, mas muitos acabam também indo no serviço, sem ser o serviço público, serviço privado, e isso aumenta um custo significativo aí também, né. E os ataques de pânico com sintomas completos geralmente estão associados a maior morbidade também. Por exemplo, maior utilização de serviços de saúde, mais incapacidade, pior qualidade de vida do que ataques de sintomas limitados. O transtorno de pânico raramente ocorre em ambientes clínicos na ausência de outra psicopatologia. Na população em geral, 80% dos indivíduos com transtorno de pânico tiveram um diagnóstico mental comórbido ao longo da vida. Então, 80% da população em geral, 80% dos indivíduos com transtorno de pânico tiveram um diagnóstico mental comórbido ao longo da vida, tá? Então isso é muito comum, o indivíduo com transtorno de pânico ter outros transtornos ali associados. A prevalência do transtorno de pânico é elevada em indivíduos com outros transtornos, particularmente outros transtornos de ansiedade, especialmente a agorafobia, transtorno depressivo maior, transtorno bipolar 1 e bipolar 2 e possivelmente transtorno leve por uso aí de álcool. Tá? Então, isso é uma coisa que aí e depende muito, tá? Existem pessoas, até fala aqui uma parte, que existem pessoas que desenvolvem o pânico depois de terem um transtorno. Então, por exemplo, o indivíduo que ele tem depressão, então ele tem depressão, ele vive com aquela depressão há muito tempo e tudo mais, por conta da depressão, por conta dele ficar sem esperança, coisa nesse sentido, isso pode gerar um transtorno de pânico. E existem indivíduos que acontecem o contrário, então onde ele tem o transtorno de pânico e por conta desse transtorno ser algo esmagador, ser algo muito difícil dele lidar, dele suportar de certo modo, dele perder muito a esperança também com a resolução, com a sua melhora, coisas nesse sentido, e isso gerar então um transtorno depressivo maior,
justamente gerar uma depressão nesse paciente. Então, embora o transtorno de pânico ocasionalmente tenha uma idade de início mais precoce do que os transtornos comórbidos, o início geralmente ocorre após o transtorno comórbido e pode ser visto como um marcador de gravidade da doença comórbida. Então, na maioria dos casos de outros transtornos, principalmente quando a gente fala transtorno de ansiedade, né? Então, o transtorno de ansiedade social, se o indivíduo tem transtorno de pânico, tem um ataque de pânico junto, né, e transtorno de pânico junto com a sua ansiedade social, isso mostra que é uma ansiedade social mais grave. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, mesma coisa. Se ele tem TAG, mas tem transtorno de pânico também, isso mostra uma gravidade do TAG e por aí vai. As taxas relatadas de comorbidade ao longo da vida entre transtorno depressivo maior e transtorno de pânico variam amplamente, variando de 10% a 65% em indivíduos com transtorno de pânico. Em aproximadamente 1/3 dos indivíduos com ambos os transtornos, a depressão precede o início do transtorno de pânico. Nos 2/3 restantes, a depressão ocorre coincidentemente ou após o início do transtorno de pânico. Um subconjunto de indivíduos com transtorno de pânico desenvolve o transtorno relacionado a substâncias que para alguns representam uma tentativa de tratar sua ansiedade com álcool ou medicamentos. A comorbidade com outros transtornos de ansiedade e transtorno de ansiedade de doença também é comum. Então, o indivíduo com transtorno de pânico também pode se envolver no uso e abuso de substâncias e medicamentos sem prescrição médica para tentar controlar a sua ansiedade também. E isso afeta também a sua vida, a sua capacidade de viver a vida, afeta a sua saúde, né? E pode causar outros problemas na dependência, coisas nesse sentido também, tá? E também os ataques de pânico estão relacionados a uma maior taxa de tentativa de suicídio e pensamentos suicidas, mesmo quando a comorbidade e outros fatores de risco de suicídio são levados em consideração. Isso provavelmente é porque tem uma maior desesperança. Se eu penso constantemente que eu posso morrer a qualquer momento com um ataque de pânico, né, que esse ataque é desesperador, é terrível, eu não consigo lidar com ele, ele pode vir a qualquer momento e me matar, né, ou me fazer enlouquecer ou coisas nesse sentido, isso me diminui muito a minha esperança, né, de eu poder melhorar. Isso diminui muito a minha esperança de que o futuro pode ser melhor. E a desesperança tem uma ligação direta com essa questão do suicídio, com essa questão de pensamentos relacionados à morte e tudo mais. Então, ataques de pânico estão relacionados a uma maior taxa e a uma tentativa maior de suicídio e pensamentos suicidas também. E eles estão associados ao aumento da gravidade dos sintomas, taxas mais altas de comorbidade e pior resposta ao tratamento. Então, indivíduos também que têm transtorno de pânico, que têm ataque de pânico junto aí com algum outro transtorno, isso também diminui a taxa de melhora dos indivíduos, porque é um transtorno muito, como eu disse, incapacitante, é um transtorno que incomoda muito, traz um sofrimento tão alto para o indivíduo, principalmente essa sensação de que vai enlouquecer, de que vai perder o controle e tudo mais, que isso diminui a chance desse paciente melhorar e de que existe uma possibilidade dele melhorar. Uma das piores coisas também, né, das consequências, prejuízos que o seu paciente com transtorno de pânico pode ter, é no desenvolvimento aí da agorafobia, tá? A agorafobia, para quem não sabe, é aqueles indivíduos que às vezes nem saem de casa, nem conseguem sair de casa, porque o mundo é um lugar tão perigoso que eles pode acontecer qualquer coisa quando eles estiverem fora de casa e eles não vão conseguir lidar com aquela situação. Então, às vezes eles só conseguem sair de casa quando eles estão acompanhados com alguém, às vezes nem mesmo assim, tá? Por quê? Pensa que você é um indivíduo que tem medo, então, de ter um ataque cardíaco a qualquer momento, qualquer local ali. E que na sua casa é um local seguro, porque vai ter alguém ali junto com você. Ou que na sua casa é um local seguro, porque você vai ter o telefone para ligar para alguém. Ou qualquer coisa nesse sentido. Ou que você nunca teve um ataque de pânico na sua casa, então na sua casa está tudo certo, é um local seguro. Quando você pensa isso, você começa então a entender que o mundo é um lugar muito perigoso mesmo, e que você não tem a capacidade de lidar com esse mundo perigoso, com essas coisas e tudo mais. E aí você acaba desenvolvendo então essa agorafobia, e aí você acaba então tendo o transtorno de ansiedade mais incapacitante que tem, onde você não faz nada, né? Hoje em dia, claro, com o home office, isso pode ter melhorado um pouco, né? Porque daí a pessoa consegue trabalhar, pelo menos.
consegue estudar também, né? Tem muitas faculdades EAD também, então facilitou um pouco para essas pessoas, mas por um lado facilitou assim, né? Assim, não estimulou elas também a fazerem aí, a sair de casa, a fazer o que precisa ser feito para melhorar também. Então é uma coisa que é muito difícil, porque a pessoa acaba sendo realmente não fazendo nada mais para melhorar e para viver a vida, tá? Então isso é o pior coisa que pode acontecer na pessoa que tem o transtorno de pânico, é isso gerar também uma agorafobia. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.